Tudo bem, pessoal? Vou postar um vídeo agora, o primeiro do ano, mais ou menos numa vibração aí, numa vibe de que a gente saiu de 2020, né? E eu acho que nesse contexto vale a pena uma pequena retrospectiva, que está longe de ser uma retrospectiva do ano e não é esse o nosso interesse aqui no canal, mas é pensar uma coisa que foi muito importante e marcante nesse ano que passou. E, e o que, que a arqueologia tem a ver com isso, né? Na verdade, geralmente eu pego algum tema e uso de gancho para falar de arqueologia, e hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou falar de um tema que é importante para a arqueologia, né? Mas vou usar de gancho para falar de outra coisa, tá? Bom, o tema que é muito importante para a arqueologia é a ciência, né? E desde os dos primórdios da disciplina, a gente tem essa questão da arqueologia ser ciência ou não, né? Quando a arqueologia surgiu, como, vamos dizer, como uma atividade, né? Se não uma disciplina bem formada, mas uma atividade, já era esperado que fosse alguma ciência, né? E com o passar do tempo, o não entendimento, né, do que é ciência, né, o não amadurecimento até mesmo da própria classe acadêmica a respeito do que é ciência, levou a um equívoco, né, de achar que ciência é aquilo que você faz no laboratório, ou ciência é aquilo que você que te leva a previsões ou a predições. Então, ciência no senso estrito seria só a física e a química, né? Ou as hard sciences, né? E essa visão, ela foi sendo modificada com o tempo, né? E hoje sabe-se que existem diferentes tipos de ciência, né? E uma das divisões mais simples de se fazer são as ciências empíricas ou as ciências de laboratório, né, laboratoriais, ou históricas, né, ou experimentais, tá, de um lado, então ciências experimentais de um lado, e as ciências históricas do outro. Tá? Essa questão toda eu vou passar também, não vou me aprofundar nisso, quem tiver interesse tem o meu livro, Por uma Arqueologia Cética, vou deixar o link do livro aí para quem quiser, para quem tiver interesse em se aprofundar mais nessa questão sobre, né, das diferentes tipos de ciência e se a arqueologia é ciência ou não, e etc e tal. Mas o que eu quero falar é o seguinte, né? Como, como a ciência na verdade, assim, eu quero fazer uma reflexão, tá? É uma coisa que eu andei pensando, né, ao longo do ano. É uma reflexão, assim, como a ciência era considerada uma atividade, vamos dizer assim, inexpugnável pelos sociólogos, por exemplo, ou pelos antropólogos, né? Que tendiam a achar que a ciência ela era uma atividade assim, tão forte, de uma fortaleza tão grande, tão poderosa, tão investida de interesses, né, capitalistas ou de ou financeiros, né, que todo ataque contra a ciência era válido, né? Você tem que atacar a ciência, tem que dizer, inclusive, que são narrativas, a ciência é apenas mais uma narrativa. Tá? Quem não ouviu isso? Tá? Inclusive dentro da arqueologia. Né? Quem nunca ouviu que a narrativa arqueológica, a narrativa científica é apenas mais uma narrativa, é apenas mais uma maneira de contar uma história e que todas as maneiras de contar histórias são igualmente válidas. Né? A minha impressão é que
esse ataque, vamos dizer assim, né, à ciência, porque é um ataque à ciência, né? Uma coisa é você criticar, e existem. Eu não acredito que as pessoas que lidam com ciência sejam tão ingênuas de achar que elas são super objetivas, etc. Então, assim, uma coisa é você criticar a visão de que a ciência é super objetiva, de que os cientistas estão acima dos interesses políticos, etc, etc. Essa visão ingênua, que a gente pode quase chamar de boba, é a visão do leigo, né? Que os cientistas se achem totalmente desprovidos de ideologia ou de interesses, etc, etc, duvido que eles se achem, né? A gente sabe que existem interesses, né? E a gente sabe que existem interesses econômicos também. Quer dizer, isso é uma platitude, isso é uma coisa óbvia. Nem sempre foi óbvio, tudo bem. Houve época em que se achava que a ciência era uma coisa etérea, desprovida de interesses, etc e tal. E deve ter gente ainda hoje que acha isso. Mas assim, uma coisa é você criticar isso, a crítica foi bem-vinda. Essa crítica começou no meados dos anos 70, né, onde se colocou essa questão de que a ciência, né, não era essa coisa acima do bem e do mal, desprovida de interesse, etc. Maravilha, tá? Isso é um grande passo, etc. O problema é que isso degringolou. Tá? Degringolou a ponto de você ler textos onde o sociólogo ou o antropólogo fala coisas do gênero: não existe mundo natural. Não existe. Tudo é uma construção humana. Né? E as narrativas, olha a palavra linda, as narrativas que a ciência faz, né, são apenas narrativas. Não existe, não existe como saber que existam os quarks, né, partículas elementares. Né? Então, assim, é uma coisa, né, que foi degringolando até chegar assim, nos anos 80, 90, né, essas coisas mais espatafúrdias, né, que tudo é construído, tudo é uma construção, não existe natureza, tudo está dentro da cabeça dos humanos, nós é que fazemos o mundo e coisas do gênero. Né? Beleza. Isso até o dia que você está, né, martelando um prego e acerta seu dedo. Né? Mas assim, críticas à crítica foram feitas, isso já foi muito rebatido, etc e tal, e eu acho que hoje essa posição de oba-oba, né, de que a ciência são apenas narrativas, etc, eu acho que isso perdeu força dentro da academia, felizmente, né? Mas ganhou força aonde? Vocês sabem aonde? Ganhou força nos estratos mais obscuros e obtusos da sociedade, especialmente na extrema-direita. Então, a minha reflexão é assim, olhem a ironia da coisa. Né? Uma ideia que nasce na academia nos anos 70 por intelectuais ligados à esquerda, né, que viam a ciência como um braço do capitalismo, o que é mentira. Não, é verdade. Essa crítica tinha que ser feita. Tudo bem, concordamos. A ciência pode ser isso, mas pode não ser. Esse é o ponto. Não é que toda a ciência é um braço do capitalismo. Não é assim. Né? Se fosse, a gente não ia ter centenas de pessoas estudando aquecimento global. Porque o aquecimento global vai contra, a ideia de aquecimento global vai contra o que as companhias petrolíferas e a maior parte dos governos gostaria. Então é injusto você falar que a ciência é um braço do capitalismo. Não, amigo. Né? Calma lá. Né? Existem coisas
que a ciência que a ciência descobre que a gente não queria saber delas. A gente preferia não saber dessas coisas. No entanto, elas estão aí colocadas por cientistas, né? Daí também a importância da ciência feita em universidades públicas. Essa é uma outra coisa muito importante, porque é comum acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, que um cara perca toda a verba e se veja seu laboratório dissolvido porque ele chegou em conclusões que, por exemplo, a indústria não gostou, tá? Especialmente a indústria petrolífera. Então, se você tem ciência sendo feita em universidades que dependem de verba dos pagantes ou de verba da indústria, tá? Vai ser difícil fazer uma ciência descolada de interesses. Tá? Então, o papel das universidades públicas é fundamental. Tá? É fundamental. Mas, para não derivar muito, para não deixar o vídeo muito longo, então, olhem a ironia. Né? A coisa começa dentro da academia, né? Com grupos de ideias mais para a esquerda, no espectro da esquerda, né? Isso toma conta de boa parte das humanidades que vem com esse discursinho que só denota falta de conhecimento a respeito do que é ciência. Tá? Parênteses importante. Você abraçar esse discurso de que é apenas mais uma narrativa, você não entende como funciona a ciência. Ela não é apenas mais uma narrativa, ela é uma narrativa que tem um mecanismo de perpétua autochecagem. Portanto, ela é totalmente diferente do senso comum, ou das cosmologias, ou da religião, ou das religiões. Então, assim, não é apenas mais uma narrativa, é uma narrativa qualitativamente diferente das outras. Não tem jeito. Não adianta você dizer que é a mesma. Vai lá falar para o padre que você não aceita os dogmas da Igreja Católica. Vai falar lá para o imã, vai falar para o rabino, né? Ou vai falar para a pessoa que vocês bem sabem deve ter na família, aquela pessoa, né? Vai falar para ela que não é bem assim, que a vacina funciona, certo? Então, a ciência não é apenas mais uma narrativa. Então, o interessante é isso. O que eu fico pensando? Essas pessoas, né, nossos pares, colegas, professores, que viviam atacando a ciência e falando que era apenas mais uma narrativa, etc, etc, de que lado eles estão agora? Que ironia, né? Agora, espero que todos tenham percebido como a ciência é frágil. A ciência é frágil. Não confundam ciência com tecnologia. Apesar de a gente ver a C e T, ciência e tecnologia, né? Como se fossem a mesma coisa. Não são. As pessoas adoram no sentido de gostar e adoram no sentido de, né, religioso. Adoram a tecnologia. Não quer dizer que elas adorem a ciência. Tá? A ciência ela só é útil até o ponto que ela não contradiz o seu preconceito. A partir do momento que ela contradiz ou seus preconceitos, ou sua visão religiosa, ou seja, o que for seu senso comum, as pessoas não querem mais saber de ciência. Vocês perceberam isso? Deu para perceber nesse ano de 2020 quão frágil é a ciência? Né? Então, uma coisa é você criticar, né, e colocar de maneira correta, né, os limites da objetividade, né, perceber os interesses que podem estar dentro, né, jogando ali, né, no meio científico, mas, novamente, por ter esse mecanismo de perpétua autochecagem, a ciência consegue se livrar dessas coisas, nem que demore algum tempo, mas uma hora ela consegue se livrar. Né? Ao contrário do resto. Ao contrário das outras coisas que as pessoas acham, é só mais uma, só mais uma. Não, as outras são diferentes. Não tem jeito. Beleza? Então é isso. A gente chega numa situação que agora, esse ano de 2020, deixou claro, claríssimo,
como a ciência é frágil. Ela não é essa coisa inexpugnável que a gente tem que ficar atacando. Porque a ciência é isso, a ciência dá essa aparência de verdade, mas mimimi. Não, isso fala, quem fala isso é a pessoa que não entende como funciona a ciência. E hoje a gente inverteu totalmente a situação. Agora, as pessoas de esquerda são defensoras da ciência, né? Agora, né, vamos polarizar, né? Polarizou mesmo. As pessoas de esquerda são defensoras da ciência e as pessoas de direita são relativistas, tá? Elas acham que a ciência é apenas uma narrativa. E agora, durmamos com isso, né? E a próxima vez, né, que vocês lerem um texto falando que a ciência é apenas mais uma narrativa, lembre-se de quão frágil ela é e como as pessoas descartam a ciência na primeira oportunidade. Tá? Então a ciência não é um edifício colossal que você tem que jogar pedra, né, e tem que tentar solapar, porque ela é muito poderosa e ela é que, né, ela é capitalista, etc, etc. Não, ciência é um diacho de uma plantinha, tá? É uma plantinha. Você deixa de regar, ela morre. Né? E a gente está vendo, por exemplo, né, as primeiras tentativas de desmonte da ciência, não só em nível federal, mas em nível estadual também. Tá? Porque o vilão não está lá só, né? No federal, o vilão está no estadual também. Tá? Então, vamos refletir sobre isso, né? A ironia dessa história invertida, né? Onde é só peguem aí retrospectos, programas, né? Peguem uma Jovem Pan da vida, né? E aqueles caras debatendo, né? Tem dois lá icônicos, né? Um deles ainda tá lá, o outro já foi defenestrado, mas era assim, né? Como assim? Ciência, 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 né? Agora é a direita que é contra a ciência. Agora eles falam das narrativas, ou seja, eles incorporaram esse discursinho infeliz, né, da narrativa, de que são apenas uma narrativa, e estão nadando de braçada, né, com a boa parte da população brasileira, né, é apenas uma narrativa. Beleza? Isso tudo vale para a arqueologia. Tá? Pensem 45 vezes antes de dizer que o que os arqueólogos fazem é só uma narrativa, porque isso desmerece todo o estudo e tudo que fizeram antes da gente. E desmerece o que vai ser feito no futuro também. Tá? Era esse meu recadinho de começo de 2021. Espero que todos tenham um ano muito melhor do que o de 2020. E é isso aí. Um abraço. Obrigado.